Olá pessoal, aqui é José Fábio, eu sou estagiário de vocês. A outra estagiária é Carol, a orientadora é a professora Bruna e o supervisor é o professor Davidson. Então, nós vamos, nós vamos dar para vocês os conteúdos de geometria analítica e de polinômios. Aí nessa primeira parte, nós iremos começar com geometria analítica e polinômios irá ficar para o final. Aí essa aula assíncrona é apenas uma parte histórica sobre geometria analítica e algumas aplicações também. Então, vamos primeiro saber o que é a geometria analítica. Então, de uma forma bem simples, é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências utilizando expressões algébricas. Ou seja, a geometria analítica é a união entre a geometria e a álgebra. Você juntando a geometria e a álgebra da geometria analítica. Reparem nessa figura aqui, que eu coloquei o plano cartesiano nos eixos x e y. Mais pra frente vocês vão saber o que é o plano cartesiano bem direitinho. Mas eu creio que alguns de vocês já sabem. E aqui tem uma reta em vermelho. Ou seja, essa reta ela é a parte geométrica. E a equação que forma essa reta é a parte algébrica. Então, juntando a reta e a equação dessa reta, nós formamos a geometria analítica. Aí, dois grandes matemáticos desenvolveram a geometria analítica. Foram os franceses Fermat e René Descartes. Eles viveram na mesma época. E tinha até uma rivalidade entre os dois. Eles não eram muito amigáveis. Era tipo Messi e Cristiano Ronaldo nos dias de hoje. Aí primeiro eu vou falar sobre Fermat. Então Fermat, ele era matemático, cientista. E o pai dele era um homem muito rico que trabalhava com o comércio. Por o pai dele ser muito rico, ele teve uma educação muito privilegiada. Só que ele não tinha interesse em publicar seus trabalhos. Tipo, ele descobria alguma coisa sobre a matemática, só que ele não publicava, ele guardava apenas para ele. Aí, por esse fato dele fazer os trabalhos e guardar somente para ele é conhecido como o príncipe dos amadores da matemática, justamente porque ele não publicava os seus trabalhos. Então ele era considerado um amador, então ele era o príncipe dos amadores. Aí, o que é que ele fazia? Ele passava o dia todo trabalhando, porque ele era formado em direito. Aí ele passava o dia todo trabalhando. Ele trabalhava no governo francês. Ele passava o dia todo trabalhando. Aí, quando chegava em casa à noite, ele estudava matemática como hobby, como um passatempo. Então ele podendo chegar à noite, né? Podendo descansar, fazer qualquer outra coisa, ele iria estudar matemática. Aí, aí ele ajudou na criação da geometria analítica, que em 1629 ele escreveu um trabalho chamado de Introdução a Lugares Geométricos Planos e Sólidos. Aí nesse trabalho ele mostrava as equações gerais da reta, da circunferência, equações mais simples para parábolas, elipses e hipérboles. Mais à frente vocês vão saber o que é cada uma dessas coisas. Agora vamos para René Descartes. René Descartes, ele é o fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna. Ele é considerado um dos pensadores mais influentes da história e e o pai dele era juiz e advogado e dono de muitas terras. Ou seja, o pai dele também era muito rico e provavelmente René Descartes também teve uma educação muito privilegiada. Ele era formado em direito também, assim como Fermat. E em 1639 ele publicou um trabalho chamado O Discurso sobre o Método para o Bem Conduzir a Razão
e a buscar a verdade através da ciência. Aí nesse trabalho tinha 3 apêndices, que era a dióptrica, que é um trabalho sobre óptica, os meteoros, que é um trabalho sobre meteorologia, e a geometria, que introduz o sistema de coordenadas cartesianas, que é aquele plano cartesiano que eu mostrei no início. Então, esses foram os 2 grandes matemáticos que desenvolveram a geometria analítica no século XVII. Agora vamos para algumas aplicações da geometria analítica. Eu coloquei 2 aplicações aqui, uma delas é o GPS. Então, no GPS a gente usa geometria analítica, quem diria, né? Então, o planeta Terra, ela é uma esfera. Então, ao colocar essa esfera num plano tridimensional, o centro da Terra será a origem do plano, no ponto 000. Então, a origem do plano, nessa figura à direita, tem essas 3 retas, x, y e z. Então, o centro seria no ponto de encontro dessas 3 retas. Então, esse seria a origem do plano, o ponto 000. Aí os eixos x e y, que são essas 2 retas x e y, elas formam a linha do equador, e a reta z, o eixo z, aponta para o polo norte. Aí através de satélites é possível encontrar as coordenadas de onde você está localizado, utilizando a geometria analítica. Outra aplicação é a computação gráfica. E a geometria analítica é um dos princípios da computação gráfica. É possível criar e editar imagens e desenvolver objetos tridimensionais através de programas. Então, se não fosse a geometria analítica, não era possível editar imagens, né, fazer modelos de carro, de avião, tridimensionais antes deles serem lançados, né? Então a aula de hoje era somente isso, a parte histórica e algumas aplicações. Na aula síncrona de quinta-feira, a gente entra no assunto mesmo em si, da geometria analítica. Então, muito obrigado a todos e usem máscaras.